em Gênesis. Abra sua Bíblia aí comigo. Capítulo de número 27. E nós vamos ler aí alguns versículos, para você entender o que nós vamos ministrar nessa noite. E é sobre essa passagem, sobre esse personagem que nós vamos falar e ministrar aqui essa palavra. Bom, Gênesis capítulo 27, a partir do verso 30. Abra aí sua Bíblia, verso 30. Diz assim, podemos? Amém? Amém. Ok, então vamos lá. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, e veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o primogênito, Esaú. E estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu vieste, e abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoe-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é meu nome, não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e esse que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que eu tenho posto por senhor sobre ti e todos os seus irmãos, e lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou-se Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque a seu pai e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, como que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Até aqui, amém? Amém. Bom, muitos de nós aqui, a maioria de nós, conhecemos essa passagem, essa história. Jacó era filho de Isaque e Rebeca, e ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E Jacó e seu irmão Esaú já haviam antes tido algo que não foi muito legal, porque o irmão mais novo, o irmão mais velho, que era Jacó, né, por nascimento, Jacó, porque era mais novo. Vocês estão ligados? Isso aí é só para ver se vocês estão ligados mesmo, tá? O irmão mais velho, que era Esaú, havia vendido a sua primogenitura, ou seja, o direito de ser abençoado, primeiramente pelo seu pai. Porque um dia ele vindo da caça, ele chegou com muita fome,
E Jacó ali preparando um alimento, ele disse, vou me dar esse alimento. Ele falou assim, não, pai, não é assim não. Levei tempo, eu investi aqui, se você quiser, eu compro o direito da tua bênção. E Esaú, rapaz, louco de fome, não pensou nem naquilo. Falou, rapaz, não quero nem saber de bênção, toma o direito para você, me dá essa comida para cá, e ele comeu. Mas depois, quando Esaú caiu na real, ele viu que havia feito era uma grande besteira. Jacó havia passado para trás. E agora, quando chega diante aqui de seu pai, Isaac, Jacó enrola de novo. Chega diante do seu pai, uma pele por cima dos seus braços, do seu corpo, uma pele de animal, porque a sua mãe sabia que ele iria abençoar a Esaú, que era por direito. Mas, quando ela soube disso, por ela ter um privilégio, por ela ter um amor maior, ou favorito seria Jacó, ela então fala, Jacó, meu filho, vai lá, se come com essa pele de animal aqui, porque eu vou fazer um guisado, eu vou fazer uma comidinha para o seu pai, e você vai levar até ele, você vai passar por Esaú, e ele vai te abençoar e vai ficar tudo certo. E Jacó fez exatamente. Mas ele não esperava que o seu irmão iria logo chegar após o seu pai ter abençoado. Então, quando Isaac abençoa Jacó, Isaac já no seu leito de morte, Jacó, ele simplesmente entra em pé de guerra com seu irmão, por ter pego o direito de ser abençoado. Esaú, que tinha por direito de ser abençoado, em primeiro lugar, e não Jacó. Então, esses dois irmãos, eles se declaram, por essa atitude, rivais, inimigos. E quando a sua mãe, ela sabe disso, ela simplesmente vira para Jacó e fala assim, olha, vai para a casa do seu tio, e fica lá, até o teu irmão se acalmar, e quando ele se acalmar, você volta. E então Jacó vai e passa a morar na casa do seu tio. E Jacó, já com uma idade de 76 anos para 78 anos, ele sai da casa do seu pai e vai morar em Padã Arã. Esse lugar, que hoje é a atual região da Síria. Jacó, ele passa por ali. E nesse momento, nesse período que Jacó vive ali, ele casa-se com duas mulheres. Ele casa com duas jovens, Leia e Raquel. E após trabalhar 14 anos pelo casamento e mais 6 anos pela família, Jacó então, totalizando 20 anos, ele resolve voltar para a casa, para a terra natal, para a casa de seus pais, para tentar reconciliar-se com seu irmão Esaú, para tentar consertar aquilo que ele havia feito de errado. E o que nós vemos ficar aqui, que uma mentira gerou uma separação de 20 anos. O que nós vemos aqui, que uma mentira gerou uma desunião familiar. Uma mentira, ela gerou a esposa sendo contrária ao seu marido, a sua decisão. Nós vemos aqui que uma mentira fez com que o coração de um irmão fosse arrebatado pela ira, pela vingança. E a mentira fez com que um outro irmão fosse foragido por 20 anos, simplesmente porque recebeu um conselho de uma mulher que não tinha nada de bom para falar do seu filho. Isso custa muito caro. Isso custa um preço muito alto na vida de Jacó. E o que tem a ver então, pastor, Jacó com o avatar? Quem sabe aí o que é um avatar? Quem sabe? Não.
Olha, alguém vai dizer assim, pastor, Avatar é uma manifestação corporal de um ser imortal que é segundo a religião hindu. Realmente é isso, tá? Mas eu não quero falar sobre este Avatar, eu estou me referindo ao filme Avatar. Quem já viu o filme Avatar? Quem já viu? Deixa eu ver. Quem já viu? Ok. Quem não viu? Pregar para vocês hoje vai ser difícil pra caramba. Quem não viu pode ir saindo. Tá? Quem viu fica. Mas você vai entender. Você vai entender. Bom, então para você que não viu o filme, eu vou resumir aqui. O que é o filme Avatar? Bom, diz o filme, esse filme, que no ano de 2154, uma corporativa chamada RDA, ela sai para explorar um minério em uma lua chamada Pandora, né? É uma lua. Isso é tudo ficção, tá, gente? A nossa lua é lua, ok? Vou deixar isso bem claro. E os humanos que vão para lá, eles têm o objetivo de explorar em Pandora uma reserva muito especial, um minério chamado Uno-Bita-Inium. Que isso, é essa parada mesmo. Não vou nem falar de novo, que dá quase para quebrar a língua, mas vamos embora. Bom, Pandora ele é habitado por uma espécie de humanoides chamada nave. São os bichão azul, de 3 metros de altura assim, com uma cauda. Ele tem o seu esqueleto reforçado com carbono, sabe? E ele tem uma pele bioluminescente. Olha só, então vamos lá. Então o que é Pandora? Pandora é habitado por esses bichos. E que eles têm uma comunhão com a natureza, né, tremenda. Esses navi, como eles são chamados. E eles são considerados pelos humanos como uma raça primitiva. Bom, os humanos saem para irem até lá, para explorar esse minério. Só que o homem, ele não pode habitar na atmosfera dessa lua. Por quê? Porque a atmosfera dessa lua, ela é rica em dióxido de carbono, em metano e amônia. Então não dá para respirar. O que isso quer dizer? Que além dessa impossibilidade natural, o homem não tem uma convivência pacífica com os naves. E por isso há essa saída que eles arrumaram para então conviver com os naves. Qual é? Eles então projetam os seus pensamentos, projetam o seu corpo em um corpo que não é deles, mas que é também um nave. O que isso significa? Que eles vivem uma vida que não é real. Eles vivem uma vida que não é verdade. Eles vivem uma vida que são ligados a um corpo que não é deles. O que está naquele corpo ali é apenas o seu pensamento, é apenas o seu comando, é simplesmente como se fosse um bonequinho controle remoto e eles estão ali controlando aquele bonequinho. Ok, pastor, o que tem a ver Jacó? O que tem a ver o pobre do Jacó com o filme Avatar? Tudo. Por quê? Porque ambos vivem uma mentira. Pastor, o que tem a ver Jacó, o que tem a ver Avatar com a gente? Tudo. Por quê? Porque muitos de nós também vivemos em uma mentira. Poxa, pastor, o senhor chama a gente, manda convidar um montão de gente para o senhor chegar aqui e chamar a gente de Pinóquio. O senhor está de brincadeira, né?
Nem sempre o remédio que é docinho é aquele que cura. Nem sempre o remédio que desce gostoso é o que sabe. Deus muitas vezes nos traz na sua casa e nos dá uma palavra de bênção, que a gente pula, que a gente ri, que a gente se alegra. Mas às vezes Deus chama a gente para cá, para o couro comer. Então fala para a pessoa que está do seu lado aí, se prepare. Mas fala assim com mais veemência, se prepare. Porque o couro vai comer. Pessoas estão vivendo cada vez mais com suas vidas baseadas em mentiras. Pessoas estão baseando uma espiritualidade e tentando mostrar isso para o outro. E isso é uma pura mentira. Existem pessoas que apresentam as suas vidas belas, formosas. Nossa, que crente maravilhoso, olha ela, que legal, que bacana, eu queria ser como ela, mas não passa de uma mentira. Muitas vezes o sorriso que a gente apresenta para o nosso próximo, quando a gente chega aqui, não passa de uma mentira. Às vezes, irmão, a mulher que tu apresenta é uma mentira. Quem é casado aqui? Deixa eu ver. Homem. Isso. Vamos falar então para nós, né? Às vezes a gente apresenta uma mulher, cara, que legal, olha, que mulher bacana, que mulher legal. E a gente apresenta essa mulher toda legal, toda bonita, toda bacana, que outro fala assim, nossa, eu poderia ter casado com ela, mas lá dentro de casa é um dragão que cospe fogo. Não é aquilo que a gente apresenta, não é verdade? Não é aquilo. Aqui está a minha princesa. Aqui está. Quem é essa aí? Essa aqui é o meu mulherão. Mas em casa é a bruxa do 71. E a gente vai apresentando essas coisas. Às vezes a mulher, né, quando chega com o homem, tem mulher casada aí? Deixa eu ver. Você está doido? Sou muito macho, né? Vamos lá. A mulher apresenta um homem. Aqui está o meu machão. Eu faço tudo para ele. Isso é na presença dos outros. Mas dentro de casa é realmente. Eu faço tudo para ele ir embora. Eu faço tudo para ele ficar irritado. Eu faço tudo para ele me odiar. Eu faço tudo para ele, mas tudo que ele não gosta. E a gente se apresenta assim. E tudo não passa de uma mentira. E as pessoas estão vivendo isso, uma mentira. E Jacózão vive essa mentira. E ele foge, então. Ele foge do seu irmão por causa de uma mentira. Sabe o que hoje acontece, gente? Sabe o que hoje nós passamos e o que nós vemos? Sabe o que a mentira tem feito com muita gente? Muita gente, muita. A mentira tem feito exatamente o que ela fez com Jacó. Tem feito a gente fugir. Tem feito a gente não encarar a realidade. Tem feito a gente se esquivar. Porque muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja e nós estamos mal. E ao invés de vir chegar para o pastor e falar assim, pastor, me ajuda, cara, eu estou arrebentado, eu tô assim, ó, eu estou quebrado, eu estou em caos. Mas a gente foge do pastor. Por quê? Porque a mentira tem feito a gente fugir. Nós somos incapazes de chegar diante de Deus e falar, Deus, está aqui a minha desgraça, que desgraça, é a minha vida, que está uma porcaria. Mas a gente foge diante de Deus para não apresentar a porcaria que está na nossa vida. Então o que Jacó faz? Ele foge. Ele não encara as consequências. Ele não quer pagar pelo seu erro. Na hora de fazer a caca ele não estava nem aí. Ele fez. Mas na hora de assumir, cadê o cara? Igual um ninja na fumaça. Cadê Jacó? Fugiu. Eu estou em dúvida. Eu não sei se naquela época já tinha o Doril, cara.
Tomou Doril, Jacó fugiu. E a gente vive isso. Quantos e quantos casos que a gente não sabe? O cara vai lá, conhece uma menininha, nossa, que legal, que bacana, e começa a namorar, isso e aquilo, dali a pouquinho, o cara e a menina, naquela pegação louca, doida, e eles caem, aí depois de 9 meses vem o resultado. E não é música não, tá? É neném mesmo. E o que o cara faz? Foge. Tem um montão por aí, gente. Um monte de Jacó por aí. Mas por que Jacó fugiu? Por que esse miserável fugiu? Porque teve uma doida. Está aqui na palavra, né? Teve uma doida. Uma mulher que falou para ele: meu filho, foge. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pior coisa na vida de alguém, a pior coisa na vida, a pior coisa na vida de alguém que tem um problema, é um outro alguém que não tem a menor capacidade ficar buzinando no seu ouvido. É o que acontecia aqui. Alguém que não tinha a menor capacidade de orientar uma mula, cara. Que era essa mulher. Não tinha a menor capacidade. Ela fala para o seu filho: filhinho, foge, filho. Foge, foge. Colocasse a mãe de Jacó em cima da mula, coitada da mula. Não sabia dirigir a mula, cara. Aí dá um conselho desse aqui para o menino. Aí sabe o que a gente tira de lição disso aqui? Sabe por quê que a juventude está aí perdida? Você sabe por quê? Porque essa garotada está aí toda doida. Sabe por que esses meninos e meninas estão aí tudo com o cabeção pirado? Não é por Jesus não, é pelas coisas erradas do mundo. Está aqui, ó. É porque tem um montão de pai incentivando, dizendo aos seus filhos coisas erradas, como essa mulher que falou, dizendo para os seus filhos coisas que não tem nada a ver, coisas que não estão, que não são apropriadas para fazerem, e eles estão dizendo, e cada vez mais e mais e mais e mais e mais coisas erradas. Um montão de filhos por aí perdidos. Por quê? Porque existem pais que não sabem falar absolutamente nada para os filhos. Se a gente falar um pouquinho, cara, um pouquinho, e a gente pensar assim: nossa, deixa eu ver se eu conheço alguém assim, gente, enche uma lotação pro inferno, cara. Enche uma lotação de pai e mãe que não sabe dizer nada para os seus filhos. Aí você sabe a conclusão que eu chego? Que era melhor que estes filhos fossem órfãos de pais e mães, de ter filhos com as desgraças dessas. Se Jacó não tivesse recebido esse conselho do inferno da sua mãe, ele tinha economizado um montão de anos da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, não é isso não, não é isso? Tá bom, então eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço um pastor, cara, que ele falava para o seu filho desde pequenininho, e ensinava o moleque a andar com camisinha no bolso, cara. Filho, anda com camisinha no bolso, tá? Porque se você transar, você não vai engravidar e também não corre risco de pegar uma DST, doença sexualmente transmissível. Pastor, sexo é do inferno? Claro que não, gente. Claro que não. Não é quando é feito dentro do casamento. Agora, fora do casamento é maldição. Fora do casamento não é bênção. Eu costumo dizer, e eu penso, que se eu fosse Deus, cara, eu visse o cara que é crente lá querendo fazer um negócio meio assim a mais, cara. Ah, meu irmão, acho que eu faria o cara broxar em todas. Faria. Cara, isso aí é igual o cara que beija mal. Você já viu o cara que beija mal? Todo mundo sabe. É a mesma coisa. E lá? Quem? Zé Broxinha. Conhece o Zé Broxinha? Só de ruim, cara. Porque o cara tá dentro da igreja a vida inteira, ouve, que não pode, que é isso e aquilo, mas não se guarda. Tem que ser, cara. Sexo é bom e pode dentro do casamento.
É isso, gente. Um tempo atrás, você quer ver como é que é bom? Um tempo atrás, cara. Um tempo atrás, eu e a minha esposa estavam em casa, sozinho. Ela vai me rasgar depois, mas tudo bem. Aí, cara, eu olhei pra ela assim. E a gente ia subindo um monte, cara. A gente ia subindo um monte. Eu olhei e falei assim: Deus, eu tô vendo uma ovelhinha ali. E ela tá de bobeira, eu vou sacrificar essa ovelhinha. Antes de subir no monte, cara. Então a ovelhinha lá. Rapaz, deixa eu falar pra você. Eu subi um monte devagar. Mas foi tenso, cara. Por quê? Sexo dentro do casamento? Mas fora do casamento? Não pode. Não pode. Conclusão, tá? Moleque com 14 anos de idade, tá, gente? Transando com a sua namorada dentro de um quarto da igreja. Era melhor que um pobrezinho desse fosse órfão de pai e de mãe, cara. Onde que já se viu falar com a minha filha, rapaz? Filha, outra com camisinha. Onde que você já ouviu falar, cara, que isso é conselho para um pai e para a mãe dar para o seu filho? Por quê? Para um pai e uma mãe que está dentro da igreja, que conhece a palavra de Deus, ela tem que orientar, ele tem que orientar o seu filho conforme a palavra de Deus. Amém? Amém. Beleza? Então, irmãos, o que Jacó ouve da sua mãe Rebeca? Meu filho, não foge. Pior conselho que ela poderia ter dado a ele. Olha, gente, eu não sei quem foi que falou para você fugir do teu problema. Eu não sei quem foi que falou para você fugir do, sabe, e mentir a respeito deles. Viver uma vida que não passa de uma encenação, uma coisa que as pessoas veem, enxergam, mas não é a realidade. Mas eu quero te dizer nessa noite aqui, em nome de Jesus, que a última coisa que você precisa é continuar fugindo. Pare de fugir. O problema hoje é que ser avatar é mais proveitoso. Hoje, ser mentiroso é legal. Mentira de vez em quando pode. Hoje, viver mentindo é ter vantagens. E é o que a gente mais vê por aí, cara. O cara paga de crente, o cara paga de anjo aqui dentro da igreja, mas dentro de casa a mulher, os filhos dele que conhecem, fala assim: rapaz, esse cara dentro de casa não passa de um demônio. O cara paga dentro da igreja de anjo, mas lá no trabalho dele, se dependesse dele, para os outros irem para o céu, cara, podia encher uma lotação que ia todo mundo para o inferno, porque o cara não sabe dar um testemunho. Vive mentira. O cara paga de crente dentro da igreja, mas quando passa uma mulher na rua, cara, ainda bem que o cidadão está perto, porque se está de carro provocar um acidente. Que é só a mulher passar que está ele. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Eu já fingi que não vi crente, porque se eu tivesse visto, eu tinha falado: meu filho, você é passivo de exclusão. Eu vindo assim, uma mulher indo para lá e o cara vindo para cá. E vai eu. E o cara não me viu, né? E a mulher passou e dá o cara. Eu falei: ô miserável. Ah, se eu fosse a Cuca, eu te pegava. Eu paga de crente, cara. Pô, eu fico bolado com essas coisas, não entra na minha cabeça. Olha para o seu ladinho aí, olha. Olha para o seu outro lado aí. Dá uma geral assim. Quem sabe você está sentado lá do avatar, cara. Pergunta assim, cadê? Pergunta assim, é você mesmo ou é o seu avatar que está aqui? Pergunta aí. Quem estiver de azul hoje é mera
isso aí não, rapaz, isso é normal. Gente, e mentira é uma questão, sabe, que está arraizada em todos os segmentos da sociedade. Está arraizado na escola, está arraizado às vezes, e pode ter certeza disso, cara, na igreja, na faculdade, no comércio, nas escolas. Só que em tudo tem um negocinho comum, que qual é? Não são máquinas que pegam mentira. Não são animais irracionais que pegam mentira. Você não vê um cachorro pegando mentira? Você já viu um cachorro pegando mentira? Quem já viu, por favor, dá para mim que eu vou fazer um dia de ganhar dinheiro com esse pobrezinho, né? Você não vê, cara. Qual o animalzinho que pega mentira? Entendeu? Ele não teve coragem de falar eu, ele falou um homem. É eu, cara. É nós, cara. Então qual o animalzinho que pega mentira e fala assim, eu. Isso, ele chamou. Isso. Muita gente, porque vive numa mentira, passa uma imagem de fazer aquilo que realmente não faz, demonstra viver aquilo que realmente não vive, fala aquilo que realmente não fala, faz o que realmente não costuma fazer, é o que realmente ele não é. E eu sei, gente, que algumas mentiras, elas convivem com a gente todos os dias. Todos os dias, em todos os segmentos, como eu já disse aqui. E quando eu dou espaço para essas mentiras, quando eu faço com que essas mentiras se tornem algo diário na minha vida, aí eu me torno um avatar. Eu passo a viver na mentira. E eu separei aqui para vocês algumas mentiras de uma pesquisa que eu estava lendo essa semana. E essa pesquisa fala sobre as mentiras mais comuns que os homens pregam, as mentiras mais comuns que as mulheres pregam em geral. Então eu quero ler para você aqui, ó. Primeiro eu vou falar sobre as 10 mentiras que os homens mais contam. Então escuta isso aqui, que coisa interessante. As 10 mentiras mais comuns que os homens mais contam. Então vamos lá. Primeiro, claro que eu anotei o número do celular da sua mãe. Segundo, pode deixar que eu vou chegar na hora do jantar? 3, claro que você não está gorda, minha querida, você está linda. 4, a sua mãe é a minha segunda mãe. 5, o que vale é a beleza interior. 6, fiquei sem dinheiro para piorar o celular e ainda descarregou. 7, jamais sentiria atração pela sua amiga, ela é como uma irmã. 8, o problema não é você, sou eu. 9, eu não esqueci do seu aniversário, querida, eu só estava preparando uma surpresa. 10, claro que eu reparei no corte do seu cabelo. Aí, tem mulher falando assim, nossa, eu queria tanto que aquele meu homem tivesse aqui. Ai, não, que miserável. Ô desgraça, a ferradura da tua casa é você, filha. Não é o homem. É você que é a ferradura lá. Porque quando a gente está ruim, a gente costuma fazer o quê? A culpa é do outro. Agora, vou falar das mulheres. Então vamos lá. As 599 mentiras que as mulheres mais contam. Só vou gastar o necessário. Nossa, minha. Moça, dirige tão bem. Ah, não tem problema se você ficar careca. Só acho que vai ficar mais charmoso. Sua mãe é tão gente boa, eu adoro ela. Eu não sou ciumenta, eu só não gosto da sua amiga. 6, nossa, que delícia de comida você fez, amor. 7, quero só perder 5 quilos, tá? 8, a sua ex é tão simpática. 9, eu seria feliz com você, mesmo que a gente andasse de ônibus e morasse no barraco.
promoção. 12. Segunda-feira eu começo a minha dieta. 13. Eu me arrumo para me sentir bem e não para que os outros vejam. 14. Eu não tenho nenhuma roupa para vestir. 15. Em 10 minutos eu estou pronta. Chega. Aí tem homem pensando assim: nossa, aquela miserável tinha que estar aqui para ver isso. Ô filho, vou falar a mesma coisa para você. A desgraça, a ferradura da tua casa é você, seu cavalo, né? Que tem ferradura. É tu, cara. Porque quando a gente tá ruim, a gente coloca a culpa no outro. E agora eu separei aqui geral, né? Ó, rapidinho, que homens e mulheres costumam mentir. Pode deixar que eu te ligo, né? A amizade é que importa. Esse carro nunca foi batido, só fica na garagem. Puxa, como você emagreceu? Beleza e dinheiro não importa, e sim estar feliz. Sexta-feira, sem falta, o seu carro vai estar pronto. Pague minha parte que depois eu acerto contigo. Eu liguei, mas ninguém atendeu. Pode contar comigo? Está perfeito. 11. Eu estou te vendendo a preço de custo. Rapaz, vendedor com roupa calhada. Eu não vou contar para ninguém. Não é pelo dinheiro, é uma questão de princípios. Somos apenas bons amigos. Que lindo seu bebê. Essa roupa é a sua cara. Você está cada vez mais jovem. Isto vai ver mais em mim do que em você. Isso aqui só pode ser médico anestesista. Vamos lá. Juro que eu não estava sabendo. Não fui eu que contei. Dinheiro não traz felicidade. Eu estou sem troco e leve com um chicletinho. Obrigado pela presença, pelo presente. Era exatamente o que eu precisava. Isso aqui é ganhador de cueca e meia, cara. Só pode. Tudo que é meu é seu. A inflação vai cair. É a presidenta Dilma Rousseff. Só pode, né? Nem estava olhando. Que bom que você arrumou outra. Estou feliz. Isso aqui pode ser certeza que é a ex planejando assassinato. Eu nunca falei nenhuma destas mentiras acima. Todos nós. É bonito? Hein? O que eu quero dizer com isso aqui? O que eu quero dizer com isso aqui, gente? Que nós não podemos achar que uma vida baseada na mentira é normal, cara. Agora, por que eu vivo em uma mentira? Ou melhor dizendo, quem me faz viver uma mentira? Expandem-se vocês. Ou para alguns aqui, é só para relembrar. Quem me faz dizer isso não é o criador do Avatar. Não é o criador do Avatar, do filme, né? James Cameron, que é também o cara que produziu o Titanic. Não é ele não. O criador do Avatar é o diabo, cara. Então abra a tua Bíblia comigo aí para você ver isso aí, constatar e confirmar em João capítulo de número 8, versículo 44. Abre aí. João capítulo de número 8, versículo 44. Diz assim: a palavra diz: vós sois do diabo, e que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se confirmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. Gente, esse negócio aqui é tremendo. Sabe por quê? Porque para muitos de nós, quando o relógio ele desperta de manhã, o roteirista chamado diabo, ele já está nos esperando, dizendo para você assim, veste aquela máscara, veste aquele disfarce, coloca o seu avatar e vai para a rua. Porque mentira só vem dele, cara. Não tem outro criador. A Bíblia diz que ele é pai da mentira. Nós precisamos entender que existem duas sementes na terra. Existem as ovelhas e o cabrito. Existe o joio e o trigo. A descendência de Deus e a descendência do diabo.
Cristo, nós não entendermos isso, nós vamos ficar dando voltas e 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 não sairemos do mesmo lugar, e por isso a nossa vida não vai para frente. Por quê? Porque a nossa vida é baseada em mentiras. E é isso que acontece. E quando a palavra diz que o diabo, ele tem desejos, e que nós fazemos estes desejos, o diabo, ele tem desejos, e eu quero nessa noite aqui falar sobre 4 desejos que ele tem. E ele tem desejo de ensinar os seus métodos, os seus jeitos, para que as pessoas creiam, acreditem em mentiras. E a primeira mentira que o diabo quer que a gente acredite é que eu posso mentir um pouquinho. É a primeira mentira que o diabo quer que a gente acredite. Eu posso mentir um pouquinho. Quem já ouviu falar sobre Paul Joseph? Quem já ouviu? Esse cara aqui, ele foi ministro da propaganda na época de Adolf Hitler, na Alemanha nazista. Esse cara aqui, ele nossa, esses balões aí estão lindos, né? Esse maluco aqui, ele exercia um controle sinistro sobre as instituições educacionais da época. E esse cara, ele é conhecido por várias frases ditas por ele. E uma das frases ditas por ele ecoa até os dias de hoje e se tornou um ditado popular. E que ditado popular é esse? Esse aqui, ó. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. Foi esse cara aqui que falou. É a mesma coisa que você falar assim pro outro assim, ó, mesma coisa. Nossa, o Alfredo é tão feio. É a mesma coisa, cara. Nossa, o Alfredo é tão feio. Aí você, nossa, o Alfredo é tão feio. É mesmo, ele é esquisitinho, né? É esquisito. Nossa! Conta esse negócio umas 1000 vezes. Vai ter gente chegando assim, coitada da mãe dele. Tadinha quando ela nasceu vilão. Saiu de mim. Conta essa mentira umas 1000 vezes. Vai ter um demoniado que vai acreditar nesse troço. O diabo é esperto, gente. Aqui, ouça isso aqui, o diabo é esperto. Ele não quer atrair a gente primeiro para as grandes mentiras. Ele quer atrair a gente para as pequenas mentiras. Algo muito sutil, algo muito, sabe, facinho. Muito, isso aí, não é nada. E sabe uma das mentiras que o diabo tem usado nos nossos dias, que tem assim, sempre a gente ouve isso? É o tal do tem nada a ver. Tem nada a ver não, cara. Não tem nada a ver não. Mentira do capeta, cara. Quantas vezes você já ouviu assim, Jesus quer te salvar? Tem nada a ver não, rapaz, esse cara é hipocrente, fala sério, cara. Quantas vezes você já ouviu? Felicidade só em Jesus. Fala sério, cara, esse negócio de Bíblia, tira, para. Tem nada a ver não, cara. E isso começa a interagir em áreas de nossas vidas. Isso começa a interagir pessoal, profissional, espiritual, conjugal, familiar. Não tem nada a ver, não. Começa a ir por todas as áreas de nossa vida. Amor, me dá um Vale Night. Tem nada a ver não, Vale Night, dá, nada a ver, a gente é um casal aberto, pra frente, cara. Nós temos que evoluir. Não tem nada a ver não. Vamos
Facu. Tem nada a ver não, pô. Ele vai na igreja no domingo, não é o carnaval Facu, né? É o carnaval na faculdade, gente. Pô, vai revelando o Espírito Santo. Cara. Vamos pro Facufonia, lá a gente fica. Não tem nada a ver não. A gente está na igreja, cara. Vamos depois do culto, ó. A gente adora a Deus, depois do culto a gente. Não tem nada a ver não. Né? Ah, já sei! Vamos ser pentecostal. Não tem nada a ver não. Pentecostal, olha que coisa linda! Com o intuito de atrair gente pra igreja. Oi! Atrai muito. Não tem nada a ver. Você boba, coisa de se guardar. Ih, menino, esquece isso. Nada, não tem nada a ver. Gente, não existe meia verdade. A Bíblia condena qualquer coisa que não seja se ensina ou não, porque o que passa disso diz a palavra que é de procedência de quem? Maligna. Então ser avatar, de vez em quando, para muita gente, está valendo. Por quê? Porque não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver, cara. Essa semana eu saí com a Di pra gente lanchar, a gente ia comer. E quando eu cheguei lá no lugar lá, havia uma televisão, cara, e estava passando um demônio na televisão chamado novela. Demônio. Tá? Cara, aí estava a mãe falando pra menina assim: filha, você tá louca? Que isso, menina? Você esqueceu da mentira que você contou? Você tem que lembrar da mentira que você contou, para que depois a mentira que você contar novamente não desminta a mentira que você contou. Quem é que viu isso? Eu espero que você não. Só João. Cara, você só viu isso se você saiu para lanchar comigo. Não vou nem perguntar, ainda bem que ninguém levantou a mão. Porque, meu irmão, aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha. Aqui, ei, você acha que não tem nada a ver, não? Dá um bolo de merda aqui, ó. Cocô. Passa o dedinho e bota um pouquinho na boca, sabe por quê? Não tem nada a ver, não. Tem nada a ver não. Sabe qual é o nosso problema? Que se sujar um pouquinho, tem nada a ver não. Pastor, só um pouquinho. Come merda um pouquinho. Para você ver se não tem nada a ver. O que está acontecendo é que um pouquinho a gente pode se sujar. Um pouquinho a gente pode. Mas isso é mentira do diabo, meu irmão. Porque nós somos lavados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse diz, lá no capítulo 22, versículo 11: aquele que é sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Amém. Tu é santo, bonitão? Tem santo aqui não, gente? Amém. Depois daqui a pouquinho santo sou eu, por causa do sobrenome. Não tem santo aqui? Amém. Vamos dar um aplauso no Senhor aí. Segunda mentira do diabo: que Deus fará abrir uma exceção no teu caso. Cara, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Pô, fica frio, pastor. Deus é amor, ó. Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, igreja. A gente se esquece que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Justiça. Provérbios 14 e 34 diz a palavra que a justiça engrandece a nação, mas o pecado é a vergonha para qualquer povo. Rapaz, eu fico para morrer, cara, quando eu ouço o pessoal cantar: eu sou brasileira. Dá nojo, velho.
causa do pecado. Está na palavra. Quem viu essa semana aqui um menininho de 5 anos ser assassinado no colo da mãe? Quem viu? Quem viu? Hein? O garotinho entrou, 5 marginais, 5 bandidos dentro da casa. 6 bandidos dentro da casa de uma família para roubar. E um menininho de 5 anos de idade que estava assustado no colo da mãe, chorando. O bandido se irritou com ele, pegou o revólver na cabeça do menino no colo da mãe. Pá! O que deveria fazer com os animais desses? Cara, não mata não, que matar é pecado. Mas tinha que botar dentro da jaula e jogar a chave fora, cara. Mas por que isso acontece? Por causa do pecado. O pastor fala assim, não, dentro da jaula, jogar a chave. Meu filho, a palavra está lá em Mateus, no capítulo de número 5, versículo 6. Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Qual é a maior revolta da nossa nação? É porque aqui não se faz o quê? Justiça. Mas por que não se faz justiça? Porque o pecado está impregnado aqui. E isso é uma vergonha para a nação. E a gente vive nessa estupidez, nessa violência, nessa roubalheira, nessa barbaridade, nessas injustiças. Mas tudo, enquanto a nação não entender que é o pecado que gera essa miséria, nós vamos continuar nessa miséria. O que eu entendo nisso aqui, meu irmão, que Deus infinitamente justo como Ele é, no momento em que Ele vier julgar a terra, Ele vai vir com sangue nos olhos. No momento em que Ele vier, cara, Ele não vai abrir mão, cara. Ele não vai passar a mãozinha por cima da cabeça de ninguém. Ele amou o mundo, Ele deu o seu filho, mas na hora que Ele vier julgar, meu irmão, Ele vai vir, cara, para julgar ele com justiça. Não pense você que Deus, Ele não vai julgar o seu jeito, as suas atitudes. Não pense você que Deus não vai julgar as suas palavras. Não pense eu que Deus não vai julgar o meu comportamento. Deus, Ele vai julgar sim. E o diabo quer que você acredite nisso, que Deus vai abrir uma exceção para você. Deuteronômio no capítulo 30, versículo 19 diz que o céu e a terra Ele toma hoje por testemunhas contra ti, que te pus diante de ti a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Mas a gente fica escolhendo as coisas ruins. Aí a gente começa a viver diferente de tudo aquilo que Deus ordenou. Mas eu quero te dizer uma coisa, na hora que Deus vier julgar, meu filho, o bicho vai pegar. Porque aqui hoje é anjo subindo e descendo. O chão vai tremer porque é anjo para tudo quanto é lado. Mas na hora que Deus vier julgar, aí, cara, vai se preparar. Salmos, de número 96, versículo 13, diz que ante a face do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Esse versículo é a mais pura verdade, porque hoje o maneiro é viver baseado na mentira. Porque hoje ser é legal, né? A gente sai para tudo quanto é lado, vivendo uma mentira, a gente mostra para os outros que está tudo legal, mas a gente esquece que Deus, quando vier, Ele vai vir e vai julgar com verdade. Muitos chegam na igreja, muitas mulheres entram aqui e ficam aí pagando de lindona. Nossa, como eu sou poderosa. Mas lá dentro Deus está olhando e fala assim, nossa, tá igualzinha a Beca feia. E não é a Beth aqui da igreja não, tá, gente? Tá? Aí o cara chega aqui pagando de super-homem. Porque é feio, irmão. Aí, ó, paz do Senhor. Paz do Senhor. Pelo amor de Deus, solta minha mão, cara. Mas Deus olha lá dentro, não passa do Zé Minhoca, cara. De super-homem não tem nada. Aí eu fico e chego à conclusão, o que adianta eu estar bem na fita com os outros e diante de Deus o meu filme está queimado, cara? O que adianta? E Deus não fará abrir uma exceção para mim nem para você. E o diabo quer que a gente acredite nisso. Não caia nessa armadilha do diabo. Terceira mentira que o diabo quer que a gente acredite, que eu posso vencer sem ler a Bíblia. Sabe por que
que o diabo quer que a gente acredite nisso aqui, gente? Porque ele sabe que se nós lermos a palavra, mas nós vamos bater no capeta igual Jesus fez, cara. Jesus, quando foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, o diabo chegou para ele: ei, transforma isso aí, bota essa pedra aí, virar um pãozinho, aí, se joga aí, se joga, tal e tal. Jesus, aqui ó, está lá em Mateus 4:4. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. E o que o diabo quer que a gente acredite? Não, eu posso ser feliz sem ler a Bíblia. Eu posso ser feliz. Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu não falo nada para debaixo do tapete. Então você pode ter certeza que se sobrou para um aqui, vai sobrar para todo mundo, cara. Eu fiz uma reunião com o Ministério de Louvor aqui. Eu cheguei para o Ministério de Louvor aqui e falei assim: quem já leu a Bíblia toda? Isso aí alguns dias atrás. E eu não estou falando de novo convertido não, tá, gente? Eu estou falando de burro velho na fé. Eu estou falando de pangaré de igreja, de gente antiga. É de gente que era igual, tá a mesma coisa, tá igual Deus. Aquele que era e aquele que viveu. O cara já nasceu crente. Só teve um que falou assim: pastor, eu falei, gente, até o final do ano, eis que diz o Senhor dos Anéis. Vocês terão que ler a Bíblia toda. Se não quiserem, pode continuar na igreja, sentem na cadeira, mas como ministros, não. E já vou mandar logo na lata: quem é líder de ministério pode fazer a mesma coisa. Para ministrar, quem tem que se alimentar. Sabe o que eles falaram? Não, pastor, não, poxa. E sabe o que eu disse para eles? Eu falei assim: eu não tive uma liderança que me cobrasse isso. Eu não tive. E se eu tivesse tido essa liderança, eu seria um crente hoje muito melhor do que eu sou. Porque se eu li a Bíblia toda, foi porque eu quis ler. Não foi porque uma liderança falou assim: vamos lá, rapaz. Pastor, pastor, tem que ser espontâneo. Não concordo, tem que ser espontâneo. Tem que ser, do coração. Deixa eu perguntar aqui: quem vai trabalhar espontaneamente? Quem vai trabalhar de coração, cara? Eu amo meu patrão. Coisa linda. Nossa. Quem levanta cedo espontaneamente, se não tivesse um miserável lá do despertador lá, pra gente dormir até uma hora da tarde, rapaz? Quem é? Jesus. A gente, na época de escola, cara, se o pai e a mãe não chegassem pra gente na cama: levanta, miserável, tu desce o bicudo. A gente ficava lá, cara. Não levanta nem a pau, meu. Minha mãe cansou de fazer isso comigo, rapaz. Eu gostava, rapaz. Aqui, deixa eu falar uma coisa para você, papai e mamãe. Obrigue o seu filho a ler a Bíblia. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor está sendo muito radical. Que fanatismo é esse? Que isso? Tu obriga o teu filho a fazer um monte de coisa, cara. O que a mãe fala pro menino? Menino, não vai estudar. Se você aparecer aqui em casa com vergonha, eu te arrebento. Ainda tira a onda. Eu não sei quem você puxou. Menina, eu vou correr essa casa, senão você vai ficar de castigo, que me mata. Castigo, porque na hora da raiva nem o S sai. A gente obriga os nossos filhos a fazer um monte de coisa. Por que vai ler a Bíblia no
ouviu falar de flor comestível? Não, já. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você não ler a Bíblia, você vai aprender que existe Bíblia comestível, que eu vou te enfiar isso de goela abaixo. É assim, gente. A gente obriga os nossos filhos a fazer um monte de coisa. Agora, quando é para Deus, não, deixa ele. Não é por força nem por violência. Então, cria o teu filho por capeta. Chamei as duas aqui um tempo atrás lá em casa, lá, ó. Eu me considero culpado do Oscar, cara, porque eu tenho uma loura e uma morena. Chamei as duas, cara. Aí, falei assim, ó, daqui pra frente, todos os dias a gente tem que dizer um pro outro, eu te amo. A gente pode estar rosnando. Eu te amo. Vamos ter essa! Pode estar o pau quebrando, cara. Tem que dizer. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Sabe por que quando Davi, ele tocava a sua harpa, o espírito que estava zoando na vida de Saul, ele metia o pé? Davi não chegava lá e falava, sai em nome de Jesus. Eita! Sai! Davi não fazia isso não, cara. Davi chegava lá e tocava a harpa, sabe por quê? É porque lá no monte, sozinha, onde ninguém via, Davi se relacionava com Deus, Davi conversava com Deus, Deus falava com Davi, Davi se aproximava de Deus, Davi falava com Deus, e Davi, cara, esse cara, as experiências que Davi teve com Deus quando ele estava sozinho foi tremenda, porque Davi ele tirou a maior marra, cara, tanto que inspirou a maior fábrica de chá do Brasil, né? Mate Leão. Foi Davi que deu a ideia, tá? Foi Davi que deu a ideia. Porque Davi fala que ele matou o quê? Leão. Ele matou o quê? Urso. Eu fico pensando assim, nossa, cara, Davi, eu vou te contar. Davi, rapaz, Davi era tão chegado com Deus, Davi era um negócio tão louco com Deus, porque eu fico imaginando assim, o que ele não contou. Às vezes, quando o pasto estava meio seco, Davi chamava as ovelhinhas, não sei como que chama, ele chamava as ovelhinhas, né? Aí Davi ia lá para fazer um xixi, né? Eu não duvido nada, que aonde Davi fazia xixi, a graminha ficava verdinha. Você duvida? Quem duvida? Eu acho muito mais fácil uma grama ficar verde com xixi do que um pobrezinho de um frangalho matar um leão e um urso. Sabe por quê? Porque Davi se relacionava. Davi tinha a palavra, Davi tinha coisas que nós precisamos ter na nossa vida, e hoje essa intimidade vem através da palavra, e o diabo quer que a gente viva nessa mentira, que eu não preciso ler a Bíblia, não preciso. O que Efésios capítulo 6, versículo 17 fala? Tomai também o capacete do que dá? Não, salvação, gente. Isso. Então vamos lá. Profissões sabe. Tomai o capacete da salvação. E a espada do que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, meu irmão? A palavra de Deus é a espada. Quando o diabo vier, cara, passa a espada nele. Por isso que o pessoal gosta de cantar, passa a espada no diabo e pisa na... Chega. O que é o diabo hoje? O diabo hoje, cara, é o Munhá, velho. Quem sabe o que é Munhá? Quem já viu Thundercats? O Munhá. Quem era o Munhá? Munhá, rapaz, era um feiticeiro místico do desenho. Aí quando ele chegava assim, ele vinha assim, antigos espíritos do mal, né? Assim, transforma essa forma decadente em Munhá, o céu de vida eterna. Não era assim? Aí,
A Bíblia é espada, não é? Legal. Quando dá a Bíblia? Chega aqui. Vem cá, meu querido, por favor. Vem cá. Segura o microfone aqui, ó. O Monra vem. E você pega a tua Bíblia e faz assim, ó. Thunder! Chama o olho de Thunder pra cima de Monra, cara, e acaba com ele! É assim, gente! É assim, cara! É a palavra! Quarta mentira, e pra gente finalizar, que o diabo quer que a gente acredite que para servir a Deus não precisa de igreja. Para servir a Deus não precisa de igreja. Isso aqui, ó, é mentira. Porque não há felicidade sem estar no corpo. E eu fico, cara, tem hora que eu fico assim, Deus, faz esses cabeçudos entender, cara, que não há felicidade se não estiver no corpo. E tem gente que acredita nisso. O cara acredita que servir a Deus, ele não precisa estar ligado ao corpo, que é a igreja. O cara que acredita nisso, ele acredita em duende, Papai Noel, acredita em coelho da Páscoa, acredita em fada do dente, acredita em tudo isso. O cara que acredita que para ele servir a Deus não precisa estar na igreja, acredita nessa moçada toda que eu falei. Nós fomos chamados para ser corpo. Nós fomos chamados para ser a noiva, o corpo de Cristo, e não só um membro. Cara, o que você está vendo mexer agora aqui no meu braço? No meu corpo? O que você está vendo? Então diga, mão. Eu corto essa mão. Ok? Espera aí. Peraí, fica aí. Eu corto essa mão e coloco ela aqui. Está vendo com a mão, né? Está meio assim parecido com Johnny, mas tudo bem. Eu corto essa mão. Ela deixou de ser mão? Não. Mas eu falo, ou eu penso, não, mexe, não. Ué, ela não está mexendo? Deixa eu te fazer uma pergunta, para que serve uma mão fora do corpo? Nada. Um membro só serve quando ele está ligado no corpo. Só. E qual é o cabeça do corpo, que é a igreja? É Cristo. Agora, filho, escuta o que eu vou te dizer. O cabeça do corpo chamado Cristo, ele não precisa de um intermediário. Ele não precisa se comunicar com uma pessoa falando com outra. Não, ele fala para o corpo. Mas ele só consegue fazer isso quando esse membro está ligado no corpo. A boca não precisa falar, o olho pisca para o olho. Não. O olho está aqui, piscando. E a boca não precisa falar. A boca não precisa falar, mão mexa, para a mão mexer. A boca não precisa falar, perna, chuta, para a perna mexer. Não, é só pensar. É só a cabeça pensar. Então, eu vou pensar um negócio aqui e o meu corpo vai fazer. Ok? Estou pensando.
Estou pensando. Agora eu vou expor o meu pensamento para você entender o que o cabeça pensou e o corpo fez. Sabe o que a cabeça pensou e não precisou a boca falar para o corpo fazer? Glúteo, comprime. Ninguém deu ordem, cara. O glúteo está o quê? Debaixo da calça que está envolto pela cueca, que ninguém está vendo, mas o cérebro está falando glúteo comprimido. Você quer ver como que isso é realidade? Comprime o seu aí. Mas não fala não, cara. Só pensa. Quem está entendendo aí diz, eu estou. Diz, amém. Sabe o que isso significa, gente? Que não adianta, um membro não tem finalidade quando ele está fora do corpo. Não adianta ser mão se estiver aqui. A mão tem que estar aqui, ó. O que isso quer dizer? Que o diabo, ele tem tentado incutir essa mentira aqui, que eu não preciso fazer parte do corpo, eu não preciso fazer parte da igreja, eu não preciso fazer parte de nada, para Deus ser Senhor e Salvador da minha vida. E o diabo quer que a gente acredite nessa mentira, que você pode servir a Deus sem fazer parte do corpo. Eu quero convidar aqui o Max. A gente está de louvor, a gente está tocando uma canção aqui. Vem cá. Vamos ficar de pé nesse momento? E eu quero fazer, irmãos, eu quero fazer 3 apelos dessa noite aqui. Rapidinho, tá? Primeiro apelo, você pode fechar os seus olhinhos, tá? Feche os seus olhinhos. O primeiro é para aquela pessoa que não aguenta mais viver uma mentira. E não importa em qual área da vida. Fala, pastor, eu não aguento mais viver essa mentira. Não interessa qual é. E ninguém está aqui para te julgar também não, tá, filho? Se você for essa pessoa, levanta sua mão onde você está. Não vou pedir para você vir à frente não, só você levantar sua mão. Pastor, eu não aguento mais viver essa mentira. Eu estou doido para mandar meu chefe para o quinto dos infernos. Eu estou doido para ver a minha família bem longe de mim. Mas eu consigo, eu vivo essa mentira. Tem alguém assim? Todo mundo com os olhos fechados. Se alguém não aguenta mais viver uma mentira, seja lá qual for, levanta a sua mão, só para que eu veja, só. Amém? Segundo apelo, para quem quer se compromissar em ler a Bíblia, porque não tem como vencer sem ler a Bíblia. Se compromissar em ler a palavra, cara. Aí aonde você está, levanta a tua mãozinha aí, deixa eu ver. Isso, glória a Deus, amém. Terceiro apelo, para quem está fora do corpo, para quem está fora da igreja, para quem não se sente mais em comunhão, para quem está se sentindo uma mão fora do corpo. Fala, pastor, hoje eu quero voltar para esse corpo. Levanta a tua mãozinha aí, aonde você está, só para você. Fala, pastor, eu quero me sentir novamente no corpo de Cristo. Eu quero me sentir novamente na igreja. Porque não dá para ser membro sem ser corpo. Levanta a tua mão para que eu veja. Amém. Glória a Deus. Então agora eu quero convidar todos juntos para a gente orar. Amém? Para a gente orar. E nessa noite aqui, eu quero convidar agora toda a igreja
toda a igreja para vir diante do altar aqui, ó. Toda a igreja, toda. Por que isso, pastor? Por quê? É porque eu quero profetizar nessa noite e orar pela tua vida, para que o diabo, ele não tenha a capacidade de fazer você mentir, seja lá por que for, cara. Tu vai mandar esse capeta para longe, dizendo: a minha vida é mentira, não. E eu quero que toda a igreja, não importa se você é dessa igreja, se você não faz parte dessa igreja, não importa de onde que você é, eu quero profetizar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para vir aqui agora, em nome de Jesus. Vem para a gente orar, eu quero profetizar isso aí, não tem problema não. Vem porque é diante do altar, cara. É diante do altar. Glória a Deus. Chega de viver uma vida onde o inimigo sempre tenta nos levantar. Não como boca profética, mas boca que mente, cara. E a gente não quer viver isso não, irmãos. E se a intenção dele, que eu sei que é essa, de fazer de cada um de nós, seus discípulos, para mentir, nós vamos repreender isso aqui hoje em nome de Jesus e abençoar a nossa vida, cara. Porque todos nós precisamos dessa bênção. Todos nós. Então, é um ato de fé, é uma atitude que nós tomamos nesse momento para dizer que o Senhor é Deus na nossa vida. Então, agora feche os seus olhos. Coloque a tua mãozinha agora sobre o seu coração, sobre o seu peito nesse momento. Deus, aqui está a tua igreja, e é na autoridade do nome de Jesus que eu oro nessa noite, porque eu sei, Deus, que a intenção do diabo é nos levar para a mentira, a intenção do diabo é nos levar para viver uma vida de falsidade, a intenção do diabo é tentar nos levar para viver uma vida que não é a vida que o Senhor deseja, porque o Senhor nos chamou para a liberdade, o Senhor nos chamou para uma vida onde a verdade é o carro-chefe. A tua palavra diz que conhecendo a verdade é ela que nos liberta. E hoje nós estamos aqui para dizer e confirmar que nós queremos, desejamos viver uma vida em liberdade, sermos livres das acusações do diabo, livres das mentiras do diabo, livres das ciladas do diabo, livres das coisas que ele muitas vezes coloca em nosso caminho a fim de nos fazer tropeçar. Deus, eu quero profetizar isso nessa noite sobre a tua igreja, para que a mentira, esse espírito do inferno, esse espírito do demônio, do capeta, isso saia em nome de Jesus. Porque é o diabo que criou a mentira, e ele é que é pai da mentira, então que ele que fique com a sua filha, a mentira. Agora nós não, nós queremos ficar com a verdade, que é criada e feita por ti, ó Deus, porque é ela que nos liberta. Então nessa noite aqui, Deus, eu profetizo sobre a tua igreja em nome de Jesus. Liberdade de mentiras, liberdade das acusações, liberdade desse espírito que tenta nos aprisionar, mas na autoridade de Jesus, do nome de Jesus, eu profetizo hoje, aqui neste lugar, e aqueles que são livres, que estão livres, que vivem em liberdade, dê um forte aplauso ao Senhor nesse momento. Aleluia! Que a minha vida seja tua.